Queridos, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo em Marcos, capítulo 5, se não me falha a memória. E nós começamos com uma série de mensagens que o Senhor tocou meu coração para denominar ela o testemunho que liberta. Diga comigo, o testemunho com mais poder agora, em nome de Jesus. O testemunho que liberta. Sabemos perfeitamente que Deus ele é poderoso para usar a nossa vida como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas, não é verdade? Né? E também sabemos perfeitamente que o próprio Cristo desceu em terra para abençoar a vida das pessoas através do seu testemunho de vida. Então o cerne, o centro dessa mensagem nada mais é do que o próprio nome de Jesus, a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas até nós chegarmos no próprio Cristo ressurreto, nós trabalhamos algumas semanas, né? Na primeira semana nós trabalhamos ali o primeiro ponto, que existiam 3 forças habitando naquele momento ali, no endemoniado gadareno. E a primeira força que nós aprendemos no primeiro sábado foi a força de Satanás. E muitas pessoas não estão dando bola para essas forças que estão trabalhando ao nosso derredor. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, pronto para tragar a nossa vida. Então muitas pessoas me procuraram ao final de alguns cultos me dizendo que essa imagem retratava literalmente aquilo que elas estavam vivendo. Uma opressão maligna, uma força tão poderosa que estava tentando tirar o sono dessas pessoas. E Deus foi tão fiel, misericordioso e poderoso que nós podemos entender na primeira semana que realmente essas forças existem e elas vêm apenas para nos oprimir. E na segunda semana, que foi sábado passado, nós falamos no segundo ponto, que foi sobre o outro poder, né? O segundo poder que estava atuando naquele contexto, que era a sociedade. E a sociedade nada mais é do que algo ou alguma coisa que nos oprime, porque nós vimos naquele contexto que a sociedade não fez nada mais, nada menos do que apenas jogar para o escanteio aqueles 2 homens naquele contexto. E hoje nós vamos falar da terceira força, que é o Salvador. Diga comigo, Salvador é o Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei coroado. Mas antes de nós entrarmos aqui no Salvador, eu quero só recapitular. Eu acho que é muito importante nós recapitularmos a questão da sociedade. Nós vivemos uma sociedade pós-moderna, e a sociedade pós-moderna nada mais é do que uma sociedade líquida, onde tudo aquilo que nós estamos vivendo é passageiro, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade moderna que está tentando ditar o que as crianças são, se elas são menino ou se são menina. Ou seja, a sociedade pós-moderna está tentando fazer com que cresçam pessoas sem uma perspectiva de vida, aonde os casamentos são mais vulneráveis, aonde os casamentos são passageiros, aonde a vida um do outro não importa mais. O que importa nessa sociedade pós-moderna é o quanto eu estou me satisfazendo. O que importa nessa sociedade é o meu bem-estar, é o meu querer. E nós podemos ver que ao decorrer da Bíblia completa praticamente, nós vemos que através das linhas da Bíblia, o Senhor sempre mandou pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Ou seja, o amor ao próximo era muito maior e ainda precisa ser muito maior em nome de Jesus. Mas quem vai fazer isso? Somos eu e somos você. Mas antes de nós fazermos isso, nós precisamos ser mudados e moldados, e não podemos aceitar isso que a sociedade está dizendo que somos. Nós não podemos aceitar isso que a sociedade está fazendo com a maioria da população. A sociedade, ela está fazendo com que as pessoas se afastem do convívio social. Quer ver um exemplo? Coronavírus. A primeira coisa que o coronavírus faz é distanciar as pessoas umas das outras. Nós não podemos mais estar juntos. E o que a Bíblia fala é que os irmãos precisam andar em comunhão, unidade, juntamento de pessoa. A base da igreja é o aglomeramento. E qual que é a maioria das leis que saíram aí, municipalmente falando, federalmente falando, mundialmente falando?
não pode mais aglomerar. Mentira de Satanás. Estamos, lógico, respeitando o distanciamento, lógico, mas nós estamos conectados, o meu coração e o seu coração, porque nós estamos conectados com o Todo-Poderoso Rei da Glória. Então isso, o mundo, a sociedade não pode tirar da gente. Nós estamos ligados como um corpo. E o apóstolo Paulo menciona que a igreja ela precisa ser como um corpo, aonde o cabeça é Cristo Jesus, e nós somos os membros, e tem membros que aparecem, e tem outros membros que não aparecem. Tem membros que são importantes, e tem outros membros que são mais importantes ainda. E agora eu pergunto para mim e para você essa noite: o que é mais importante? Um braço que eu posso perder porventura, ou um coração? O que é mais importante? O coração. E muitas vezes é aquilo que nós não podemos ver, é mais importante. Eu quero trazer aqui para nós, com esse raciocínio rápido, é que quando o apóstolo Paulo fala um exemplo de corpo, ele está dizendo que todas as partes são importantes, desde aquelas que você vê, desde aquelas que você não vê. E na maioria das vezes, aquela que você não vê são as mais importantes dentro do corpo. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: você é importante dentro do corpo de Cristo. Não importando se você está pregando, se você está cantando, se você está fazendo alguma coisa aqui na frente. O que importa é que você está na igreja, nos bastidores, abençoando, bendizendo, glorificando, se unindo, como a igreja verdadeira do Senhor precisa ser. E eu joguei na minha rede social isso aqui essa semana. O que você acha dessa ilustração? É o que estamos vivendo todos os dias da nossa vida, praticamente agora. Todas as informações que vêm são para retratar isso. E aí multinacionais estão tentando injetar esse pensamento na vida das crianças, na vida dos adultos e na vida dos da melhor idade. Ou seja, eles querem criar um exército para tentar combater a igreja do Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não serão atingidos em nome de Jesus. Mas preste atenção, precisa de uma condição: você precisa estar em Cristo Jesus. E quando eu digo estar em Cristo Jesus, não é apenas seguir uma religião, é você seguir todo o protocolo que isso implica. Ou seja, para eu servir ao Rei da Glória, eu preciso estar ligado dentro de um corpo, aonde eu estar dentro de uma igreja é importante. Não existe igreja sem corpo. Não existe igreja apenas sozinha. O que existe é pessoas que estão vagando e não encontraram ainda um lugar certo. E eu estou dizendo para mim e para você essa noite: aqui é o lugar certo para você que quer realmente trabalhar dentro do corpo de Cristo. Não importando o seu passado, não importando o que você fez ou o que você deixou de fazer, o que importa é o hoje e é o agora. O que você pode fazer em Cristo Jesus, aleluia. Qual tipo de recomeço que Deus ele quer começar na minha vida e na tua vida? O que você pode fazer para abençoar a vida de uma pessoa? E a sociedade, pode colocar no ponto 2 lá, amor, por gentileza. A sociedade, ela não faz a não ser do que arrancar aqueles dois endemoniados da sua família. Aquela sociedade, ela não faz nada além do que arrancar aqueles dois endemoniados longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, longe da sua igreja, vamos por assim dizer. Mas Deus, Ele deseja reunir todos aqueles que amam ao Senhor, para que venhamos adorá-lo e bendizê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero entrar então nessa mensagem de hoje. A sociedade, só para encerrar esse lance da sociedade, a sociedade naquele tempo, ela deu mais valor para uma manada de porcos do que para duas pessoas que estavam endemoniadas. Agora eu pergunto para mim e para você essa noite, alguns instantes atrás, antes de começar o culto, para quais coisas você tem dado mais valor?
Será que você tem dado valor para coisas ou para pessoas? Será que de certa forma nós não estamos nos enquadrando conforme essa sociedade aqui retratada? Dando mais atenção para coisas do que para pessoas. Quem sabe os porcos da nossa vida são tantas outras coisas, tantos outros privilégios que nós estamos tentando aqui arrebanhar para a nossa vida, ajuntar, não é? Aonde a traça e a ferrugem vão corroer. Mas se eu e você começássemos a prestar atenção, que precisamos, em nome de Jesus, não vou dizer colecionar, mas ter mais pessoas ao nosso lado, para batalharem a mesma guerra conosco, para a glória de Deus. Aonde um se importa com o outro, aonde um presta atenção no outro. Ou seja, precisamos viver ao contrário do que a pós-modernidade dita que nós viemos viver. Precisamos fazer tudo ao contrário do que a sociedade está mandando a gente fazer. Do que a sociedade está mandando a gente vestir, do que a sociedade está dizendo para a gente tomar, do que a sociedade está dizendo para a gente olhar. Precisamos lutar, porque a nossa briga não é contra carne nem sangue. Estou dizendo isso muitos dias. A nossa briga não é contra carne nem sangue. A sua briga não é contra o seu marido. A sua briga não é contra a sua esposa. A sua briga não é contra os seus irmãos. A sua briga não é contra os seus vizinhos. A sua briga não é contra os seus familiares. A sua briga é contra principados e potestades que estão no reino das trevas tentando nos tragar. E conseguimos vencer isso através de oração, de jejum, de congregar com os irmãos, aonde nós nos alimentamos da palavra do Senhor. E nós saímos do meio daquelas pessoas que nos oprimem e vamos parar no meio de pessoas que nos acolhem e nos amam, porque amam primeiramente a Deus e depois amam ao seu próximo. Então nós chegamos assim à terceira força, o Salvador. Eu particularmente tenho um tio chamado Salvador, né? Pai do Juliano, mas não é propriamente desse Salvador que eu gostaria de falar essa noite. Mas é do Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar hoje do Salvador chamado, mais tecnicamente chamando aqui ele de Jesus o Cristo. Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque ele também te ama, meu brother. E você está com uma camisa escrita Santa Cruz, e ela é santa, porque ele morreu nessa cruz. Jesus, ele é tão santo que ele morreu de braços abertos, não fazendo distinção se era bom ou se era ruim. Ele morreu por todos. Diga comigo, ele morreu por mim também. E o que Jesus Cristo fez por aqueles dois homens? Propriamente falando, em primeiro lugar, o que Jesus Cristo fez foi algo que era praticamente incomum naquele tempo. Jesus, ele foi até aqueles dois endemoniados. Incomum por quê? Porque quando tem um endemoniado, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um endemoniado, mas a maioria das coisas que acontecem quando alguém vê uma pessoa que está endemoniada, ela sai correndo, ela tem medo, né? Porque os olhos começam a revirar, aí começa uma N coisas, né? Sobre a vida daquele pobre coitado. E as manifestações acontecem de diversas formas. E nós podemos ver na primeira semana, nós falamos sobre algumas manifestações. Mas propriamente aqui, a primeira coisa que Cristo faz, que Jesus faz, ele vai até aquelas duas pessoas que na maioria das vezes amedrontava as outras que não tinham discernimento e que também não acreditavam que existia um Deus poderoso. A segunda coisa que Jesus faz, além de ir até eles, ele foi com graça e foi com amor. Quando as pessoas iam para conversar ou saíam de medo através dessas pessoas aqui, elas iam com repugnância, elas iam com medo, elas xingavam, elas, quem sabe, até reprimiam elas. Mas Jesus, ele enfrenta até uma tempestade para ir ao encontro daquelas duas pessoas. Eu não sei qual forma Jesus chegou até a tua vida,
Mas o que eu sei é uma coisa: Jesus, ele enfrentou uma tempestade muito grande para chegar aonde chegou, a ponto de te amar, a ponto de te resgatar, a ponto de mostrar para você que você é amado do Senhor, que você é amada do Senhor e que você tem um lugar especial no coração de Cristo. Ele já foi até você, Ele já foi até você, Ele já foi até você. Agora você está retribuindo aquilo que Ele fez, você está vindo até Ele. E Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Eu os aliviarei. Estamos aqui também porque Ele nos alivia, Ele nos dá mais dignidade para viver. Estamos aqui porque a opressão do mundo está nos atemorizando muitas vezes, mas aqui Ele tem uma palavra de vida eterna para mim e para você, aleluia. Há quem creia que quem fez toda aquela tempestade foi os próprios demônios. Há quem acredita que quem fez aquele rebuliço naquele mar foi os próprios demônios. Por quê? Porque a expressão que Jesus usa é a mesma que Ele usou aqui em Marcos capítulo 1, verso 25. E aqui em Marcos capítulo 4, verso 39, Ele usa a mesma expressão. Olha o que Ele fala: cale-se e saia. Para o mar Ele fala o seguinte: cale-se e aquiete-se. Então existem pessoas que acreditam que o próprio mar se agitou por manifestação demoníaca, porque o inimigo ele queria impedir a vinda de Jesus até a vida daqueles dois homens. Porque Jesus ele tem um plano sobrenatural para mim, para você e para nós. Então todas as artimanhas de Satanás sobre a nossa vida é para tirar o plano e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Mas ele enfrentou uma grande tempestade para nos alcançar, irmã Giovana. Ele alcançou uma grande tempestade para nos alcançar, irmã Floraci. E ele está dia após dia a enfrentar essas tempestades, porque ele nos ama. Quando nós estamos externando nosso amor para as pessoas, eu queria tanto que fulano me amasse, eu queria tanto que ciclano me amasse, eu queria tanto que Beltrano prestasse atenção em mim. Ei, entenda, Jesus prestou atenção em você e passou por uma tempestade, porque Ele nos ama. Aleluia. E olha o que Paulo ele fala na sua epístola aos Hebreus. Ele fala o seguinte, capítulo 7, verso 24 ao 26: mas Jesus vive para sempre e continua a ser o sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Continuando: uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, Jesus, intercedendo em favor deles. Portanto, olha o que Paulo fala aos Hebreus: portanto, Ele é Jesus Cristo, Ele é exatamente o tipo de sumo sacerdote que eu e você necessitamos. Nós não precisamos de pessoas, mas nós precisamos de Jesus. Pelo fato de nós precisarmos de Jesus, Ele fala: agora que eu tenho você na minha vida, e você também me tem na sua vida, agora nós precisamos aumentar o grupo. E aí sim nós precisamos de pessoas. Entenderam? Eu sou completo em Jesus, mas pelo fato de eu estar completo em Jesus, eu preciso mostrar, eu preciso semear esse Jesus às outras pessoas. E dessa forma, nós vamos conseguir formar uma igreja pura, santa, que vai ver ao Senhor na glória, em nome de Jesus. Esse é o nosso amado Jesus. Portanto, meus irmãos, nada, entenda bem, nada poderia impedir a chegada de Jesus até aqueles dois homens. Nada. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nada, nenhuma força
pode impedir o plano e o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Pode ser que ao decorrer da vida, ao decorrer das igrejas, ao decorrer daquilo que você já ouviu de outras pessoas, você não se enquadra no padrão a qual você foi julgado. Talvez você foi oprimido dentro de uma igreja. Mas o que eu quero dizer para mim e para você essa noite, que nós não estamos aqui pregando uma igreja, não. Nós estamos dizendo que existe um Cristo que se importa a tal ponto de te usar da forma que você é. E ao decorrer dos dias, Ele vai nos conformando ao padrão dEle, que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, Ele está dizendo para mim e para você, você pode vir como você está, mas entenda, se você entendeu que você precisa estar dentro de um lugar onde você ouve a palavra do Senhor, existem algumas coisas que você vai ter que abandonar. E no contexto desses dois homens, Ele está dizendo, agora vocês não vivem mais para esses demônios, agora vocês vivem para a glória do meu nome. E tudo aquilo que você fizer ao decorrer de agora, a partir de agora, é para glorificar o meu nome. E não se preocupe, porque as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. E quando eu digo demais coisas, é tudo. É emprego, é casa, é esposa, é esposo, é filhos, é amigos, é igreja, é apartamento, é empreendimentos. As demais coisas da nossa vida pode ser uma nota de R$100 perdida, mas eis que te digo, foi achada para a glória de Deus. Aonde você vai ver uma coisa dessa? Só quem verdadeiramente serve ao Senhor e entende, isso acontece. Continuando, Jesus não apenas se aproximou, mas também falou com eles. Hoje a sociedade ou as pessoas não querem mais conversar umas com as outras. E Jesus, o Salvador, Ele quer conversar com essas pessoas. Olha que loucura. Jesus quer saber quem eles são. Quem são vocês? Qual é o seu nome? Jesus não queria entrevistar Satanás. Jesus queria conhecer aquelas pessoas. E de fato, eles não mencionaram seus nomes, porque os espíritos que habitavam na vida deles eram maior do que aquele que estava nele. Por isso que Jesus faz essa pergunta. E eles falam legião. E sabemos que uma legião no contexto romano é cerca de 6.000 soldados. Agora você imagina, uma legião estava dentro de uma pessoa. E Jesus Cristo falou com eles e ainda permitiu que eles falassem com Jesus. Quem nós achamos que somos, barrando as pessoas de conversar conosco? O nosso Salvador, Ele tem prazer de conversar com todas as pessoas. E aí eu fui impactado essa semana passada com um testemunho poderoso de um fato que estava acontecendo dentro de uma empresa. Uma menina, ela ganhou um cargo mais elevado dentro da empresa e ela, tecnicamente, ela precisava ajudar uma outra pessoa que trabalhava em uma outra máquina. Só que o relacionamento dessas duas pessoas não estava um tanto quanto bom. Aconteceu alguma coisa no passado que, porventura, fez com que as duas não conversassem mais, essas duas pessoas. Mas com o poder que há no nome de Jesus, o Espírito de Deus começou a gerar um senso de amor, de compaixão, de cumplicidade, de se colocar no lugar do outro. E aí aquela pessoa estava pedindo a Deus coragem, e Deus nos levou a impulsionar essa pessoa, vai em nome de Jesus. O crente da vez é sempre a gente, não importa quem errou, o que importa é que nós precisamos ir até as pessoas. E ela tomou coragem e foi, e a partir daquele dia, é só glória a Deus e aleluia. O perdão foi gerado, o arrependimento foi gerado, o Espírito de Deus começou a agir na vida daquelas duas pessoas, mutuamente, as duas pessoas. O clima de trabalho ficou gostoso, ficou abençoado,
E isso refletiu na vida de um outro rapaz que passou essa menina que pediu perdão por essa outra pessoa. E ele: o que está acontecendo? Parece que você está diferente. E aquela pessoa, um tanto quanto meio que, eu acredito eu, envergonhada: mas eu era triste, né? Eu era diferente. Não, parece que está diferente. Está mais radiante. Eu acho que foi essa expressão que ela usou: está mais radiante. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, não existe trevas. Quando Deus ele entra na nossa vida e reflete a luz do Salvador, tudo que era escuridão passa a virar luz. Aleluia. Só um pequeno exemplo que aconteceu essa semana, de um dos testemunhos, e eu fiquei alegre demais quando eu vi isso. Pessoas do nosso convívio que estão vivendo o poder da palavra, que estão vivendo o senhorio de Jesus na vida delas. Mas ela passou por um processo, essa pessoa passou pelo processo. Ela aceitou a Jesus, ela fez o curso de batismo, ela plantou um feijão, aleluia, e já está tendo uma vida transformada para a glória de Deus. É só o começo. Segundo o Evangelho de Lucas 19:10 diz que: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Quem nunca ficou com medo de perder alguém? Quem nunca ficou com medo de perder alguma coisa? Quem já perdeu a aliança? Levanta a mão. Ninguém, graças a Deus, aleluia. Quem já perdeu alguma coisa muito importante? A maioria. E você não ficou atribulado assim: meu Deus, onde eu deixei, onde foi e tal. Agora você imagina o que Jesus fala para mim e para você aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó: pois o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Você foi encontrado. Diga para o seu irmão em nome de Jesus: você foi encontrado. Você foi encontrada. Quem sabe é hoje, meu irmão. Quem sabe é hoje, minha irmã, que você nunca ouviu falar de um Jesus que Ele te procura. Mas Ele te procura. Meu fechamento: Deus Ele te procura, meu brother. Ele me encontrou, meu. Ele nos procura. Ele nos procura. E não importa o tempo que passe, ou aquilo que nós venhamos a deixar de fazer, Ele continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez o seu em espírito e em verdade é uma outra conotação do que não é a minha. O seu espírito em verdade pode ser na sua casa, com seus familiares, mas Ele te procura. E na hora certa toda a família virá, em nome de Jesus. Quem sabe é hoje que Ele vai estender as suas mãos para você e dizer: segura na minha mão. Mas segura firme, que eu, Jesus dizendo: eu não vou te soltar. Se você cair é porque você soltou, mas eu não te solto. Entenda o que Jesus está nos dizendo aqui essa noite. Ele estende a mão e nos segura. Então não solte em nome de Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Quem não precisa de paz? Quem não precisa de alegria? Irmã Senira. Quem não precisa de justiça? Precisamos, e é isso que Ele vem nos dar: paz, alegria e justiça. É interessante notar que quando esses demônios falam por meio desses homens, eles ainda têm fé. Você vê que lá no fim eles têm fé. Aqueles homens de certa forma estão gritando, crendo que Jesus está lá, mas aquela força é maior. Mas Jesus, Ele deseja ativar essa fé que está escondida dentro do seu coração.
esses demônios que tentam aqui nos atemorizar, a esconder a nossa fé. Deus, Ele está dizendo para mim e para você essa noite: o pouquinho de fé que você tem é suficiente para eu te usar. Se você tem fé o bastante, é essa fé que eu quero usar. Se a sua fé, ela foi capaz de mover uma empresa, para você tocar um trabalho sem sequer um lugar, é essa fé que Ele quer ativar na minha vida e na sua vida, capaz de fazer você andar sobre as águas. Porque o andar sobre as águas nada mais é do que crer que a cada pé Ele vai prover terra firme. Ele vai prover. Vai pagar o aluguel? Vai. Deus vai mandar o trabalho para a glória dele, vai. Creia. Eles creem até no julgamento, porque eles sabem, esses demônios, eles sabem que Jesus veio expulsar a vida deles ali. E eles creem. Eles creem. Eles creem. E eles têm temor, eles temem a Deus. Eles temem a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos aderir a partir de hoje, meus irmãos. Não é Ctrl+C e Ctrl+V num textinho do Facebook dizer, passa para 10 pessoas que o seu milagre virá. Não é isso, meus irmãos. Não é. O que Ele quer é gerar um coração de pessoas que vão até a glória dEle. O que Ele tem para mim hoje? O que eu posso dar a Ele hoje? Se Ele está pedindo a sua vida, meu irmão, minha irmã, é hoje, não é amanhã. É hoje. É hoje. Porque amanhã pode ser que nós não tenhamos mais tempo. Nós vimos aqui que as forças de Satanás aprisionavam a vida daqueles homens a ponto de eles se autoflagelarem. Eles se cortavam, sangravam. Porque não era eles que queriam, eram as forças que estavam habitando na vida deles. Mas se porventura você já passou por uma angústia dessa forma, saiba que é isso que está acontecendo na sua vida. Mas o Salvador está aqui essa noite para nos livrar, em nome de Jesus. É de se notar que eles acreditam até na oração. Esses demônios, de certa forma, são mais crentes do que muitos irmãos que frequentam igrejas. Tem irmãos que perderam o temor. Tem irmãos que não têm mais confiança na oração. Tem irmãos que sequer ousam ainda vir à casa de Deus, que dizem que a sua casa é um lugar de adoração e ficam aprisionadas dentro de suas casas, do jeitinho que o inimigo quer. Mas Ele está falando para mim e para você. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, melhor dizendo. Aleluia. Os planos de Deus, vocês sabem, são maiores que os nossos. Os projetos que nós fazemos são pequenos. Os de Deus são muito maiores. Meus irmãos, os projetos de Deus são muito maiores. Os projetos de Deus, não os nossos. Os de Deus. Aquele mesmo Deus que te impulsionou a entregar aquele cofrinho cheio para abençoar a vida de alguém que você nem sabe quem é, mas que você tem ciência de que Ele está fazendo a vontade de Deus. Isso é abençoar a vida de alguém, por fé. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que a presença de Deus faz no nosso coração. O que a presença de um Salvador na nossa vida faz. A presença de um Deus sobre a nossa vida, Ele é capaz de ativar o sonho dEle, que é maior que o nosso na nossa vida. Nosso sonho é muito pequeno, Biano. Ele tem um maior ainda. Muito maior. Continuando. Olha o que Jeremias 29:11 diz. Até o 14. Assim o Senhor, Ele diz: porque eu sou que conheço os meus
planos sobre vocês. Christian, é Deus que conhece os teus planos. É os planos dele sobre você. Diz o Senhor, planos de bem. Planos de bem. Não são planos de sofrimento. Olha só. Eu darei aquilo que vocês mais desejam. Um futuro de paz. Não é dinheiro. Pode ser que seja no meio do processo. Mas nós vamos ter paz quando deitarmos a nossa cabeça no travesseiro. Em sua própria terra. Naqueles dias vocês chamarão a mim. Quem chamou o Senhor aqui essa noite, levanta a mão. E olha o que ele responde. E eu ouvirei. E eu responderei as suas orações. Não é eu que vou responder a oração de vocês, meus irmãos. Ele se compromete de responder as nossas orações. Olha só. Vocês me procurarão e me encontrarão. Olha aqui, ó. Vocês me procurarão e eu vou deixar que vocês me encontrem. Meus irmãos. Se o seu coração está realmente voltado à presença de Deus, se você procurar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai ser aberta. Se você orar, vai ser respondida. Entenda, existe uma condição. Precisamos estar no centro da vontade dEle. Esse é o Deus que nós servimos, que se preocupa conosco. E é de se notar que Marcos, ele deixa registrado aqui 3 petições feitas a Jesus. A primeira petição que as pessoas fazem aqui é os demônios, né? Os demônios, eles falam para Jesus: Jesus, nos mande para essa manada de porcos. Ok? Tá todo mundo comigo? Eles pediram para irem para aqueles porcos. Ok? Primeira petição. Segunda petição. Os cidadãos pediram para que Jesus fosse embora da comunidade deles. Terceira petição. Aquele que era endemoniado agora está liberto. E ele pede: Jesus, eu quero te seguir. E o que Jesus faz? Nananina não. Você não pode vir comigo. E aí, meus irmãos, está aqui agora o cerne da mensagem, dessas 3 mensagens. O Salvador, ele é um testemunho para a minha vida e para a sua vida. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor, ele é sim um start na nossa vida. Mas isso não pode ficar só com isso. Eu preciso levar as outras pessoas. Tem pessoas que seguem a Cristo apenas e esquecem de mostrar o que Cristo fez na vida delas. Tem pessoas que estão seguindo o seu mestre e não sabem o que estão fazendo, mas Jesus está mostrando o que Ele quer fazer na vida desse homem. Ele está dizendo: olha, eu vou atender o pedido desses demônios que me pediram que saíssem desses homens e fossem até os porcos. Eu vou conceder isso, vou libertar a vida deles. Libertou, os porcos foram lá e morreram. Glória a Deus. Outro pedido: os homens daquela sociedade pediram para que Jesus se retirasse. Por quê? Porque a economia daquele lugar estava perdida. Você imagina 2.000 porcos que poderiam ser vendidos, agora não podem ser mais vendidos. Eles morreram. É por isso que eles perderam a oportunidade de conhecer Cristo como Ele era. E aí, agora esse endemoniado com a sua vida livre, leve e solta, abençoadíssimo, ele fala: Senhor, eu quero te seguir agora. Jesus, eu acredito que olha no grão dos olhos daquele homem e fala assim: você não pode me seguir, porque você tem um trabalho muito grande para fazer.
as pessoas que te conhecem na redondeza e sabiam do seu testemunho de vida, que você era endemoniado, que você se cortava, que você andava por aí sem roupa, que você vivia no meio de um cemitério, você era uma escória da sociedade, você estava vivendo reprimido na sociedade, ninguém te queria, ninguém te amava, ninguém te valorizava, eles valorizavam mais os porcos do que a você. É no meio dessas pessoas que eu quero que você fique, porque eles vão ver a minha glória através da sua vida, Juliano. E os demais irmãos que estão aqui essa noite, e esses que também estão escutando, é através da nossa vida. O testemunho de Cristo nos mudou a tal ponto de transformar o nosso pranto em alegria. Aleluia! Aqueles que são, agora são para a glória de Deus. Irmã Claudiane, nós éramos escória da sociedade, mas hoje Ele usa os nossos lábios, que por muitos anos foram impuros, mas agora eu contemplo aqueles que clamam a minha glória. Aleluia. Jesus está dizendo para aquele homem que era endemoniado: eu não quero que você me siga apenas e conte os meus passos. Eu quero que você reflita a minha glória dentro da sua casa. Jesus não está dizendo para refletir a glória dele apenas dentro da igreja, não. O testemunho é dentro da sua casa. Reflita o seu testemunho de vida, de transformação dentro da sua casa. Com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu vizinho que você nem sequer olha na cara, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, somos transformados pelo poder do testemunho de Jesus Cristo que nos modifica. E aí, a nossa casa vai ser mudada, a nossa família vai ser mudada, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. E esse homem foi um dos primeiros missionários. Jesus estava dizendo para aquele homem, entre as linhas: você não vai me seguir literalmente pelos passos, mas você vai trilhar por essas 10 cidades e vai falar do meu poder através da sua vida. E a palavra de Deus diz que ele foi e testemunhou as maravilhas que o Senhor tinha feito na vida daquele que um dia era endemoniado, na vida daquele que um dia vivia ali à mercê da sociedade, naquele que vivia ouvindo as artimanhas do inimigo. Agora o enredo mudou, a história é outra. Quem está conversando com ele em alto e bom som se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o Yeshua HaMashida, é o Rei da Glória. Não é o Jesusinho, meu cheirosão, não. É o Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que estende a mão ao drogado, que estende a mão ao alcoólatra, que estende a mão à prostituta, que estende a mão àqueles que estão aprisionados aí nas artimanhas de Satanás. É esse Jesus que estende a mão àquele que está no adultério e diz: pare agora em nome de Jesus, porque eu tenho um plano maior sobre a tua vida, planos de bênção e não de maldição. É esse Jesus. Jesus está dizendo para aquele homem: fique na sua terra natal. E nós sabemos o que significa estar na nossa terra natal. Lembra, sábado passado, falamos sobre a sociedade, né? O que implica estar na sociedade. Jesus está dizendo: fique aí no meio dos teus. O que precisa ser gerado dentro do nosso coração é que Jesus, Ele é maior na nossa vida, e aonde Ele quiser nos mandar, nós vamos, e vamos fazer o nosso melhor para a glória dEle.
Jesus, Ele é dono de todas as coisas, inclusive dos recursos, para nos ajudar em todas as áreas. Ele é dono de todas as coisas. E para encerrar, meus irmãos, isso tudo aconteceu com duas pessoas que escolheram ter um encontro sobrenatural com Jesus. E quando eu digo sobrenatural, não é que vai começar a soltar um monte de fumaça aqui, tipo aquela que o Roger está arrumando lá. Não, não é isso. Começar a gerar um monte de fumaça, o sobrenatural de Deus. Umas musiquinhas para relaxar a gente, e tal. Vamos entrar agora no sobrenatural. Não. O sobrenatural que Jesus fez aqui nesse lugar foi ir até a vida deles. E isso Ele já fez. Agora, o que diferenciou é que eles quiseram estar na presença de Jesus. E eu te pergunto essa noite: você quer andar no sobrenatural comigo em nome de Jesus? Com essa igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus, nós entendemos que o Senhor é muito maior que uma força que propriamente nós mencionamos aqui. Nós entendemos que o Senhor é dono de todas as forças. Infelizmente, Deus, no decorrer da nossa vida, nós estamos deixando que outras forças, que não é o Senhor, tomem as rédeas da nossa vida. Mas essa noite, Deus, estamos aqui essa noite como igreja do Senhor, entendendo que essas forças, primeiramente, propriamente falando aqui, Satanás está agindo, e a missão dele é roubar, matar e destruir. A segunda força é a sociedade que nos oprime, que nos dita o que fazer e o que não fazer. E a terceira, Deus, é a maior de todas elas e que veio, aleluia, para nos salvar, Jesus. E está nos dando uma oportunidade essa noite. Se você deseja aceitar o nome do Senhor, entenda que esse aceitar o Senhor é uma escolha diária. Se você escolheu o Senhor essa noite, com seus olhos fechados, ninguém está te vendo. É só você e Deus. Gostaria que você declarasse e dissesse ao Senhor: Senhor, esse é o meu nome. E da mesma forma que o Senhor habitou na vida daqueles dois homens, Senhor, habita na nossa vida também. Habita, Jesus querido, na nossa vida com uma forma sobrenatural, que possa ajudar, amar. Nos ajuda, Deus, dentro da nossa casa, Jesus, que muitas vezes parece um campo de batalha, aonde briga, aonde acontece, Senhor Deus, gritaria, aonde acontece, Deus, desavença, aonde acontece, Deus, inúmeras coisas, Senhor. Mas essa noite eu te peço que a tua paz venha agora estar sobre cada coração aqui essa noite. Deixa as lágrimas serem derramadas aí no altar do Senhor. Se você quer dar um passo de fé e vir mais perto da presença de Deus, este é o lugar certo, meu irmão, minha irmã. Não suportaria. O que diferenciou aqueles homens é que eles escolheram, sim, após serem libertos, estarem perto do Senhor. Isso. Da sua forma, comece a falar com o Senhor. Amor é esse. Isso. Que amor é esse. O que você fez antes de vir à igreja essa noite, que precisa ser liberado? Amor. Ou o que você estava pensando em fazer quando acabasse esse culto? Coloque a mão sobre o seu coração e peça para Ele retirar todo o grau de amargura, toda a raiz de amargura. Ungido de Deus. Isso tem atrasado a sua vida, isso tem atrasado os seus relacionamentos, isso tem atrasado a sua família. O Senhor fez. Isso. Ninguém fez o que o Senhor fez. Se você quiser chorar, chore na presença do Senhor. Você é livre, você é livre.
Se você se sentir mais à vontade, ficar sentado, Deseja ajoelhado, de qualquer forma, porque o que importa é o que você está falando ao Senhor. eu toda a terra, com sua graça e perdão. Pai, eu gostaria de orar agora sobre as famílias que estão representadas aqui essa noite, Jesus. Levante sua mão representando a sua família em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus a paz de espírito sobre a vida de cada um. A opressão do inimigo saindo agora sobre a vida, sobre a família, sobre os amigos de cada um agora, Senhor. Toda opressão maligna, toda obra do inimigo feita, forjada, Deus, toda obra de macumba, Senhor Deus, feita, eu declaro agora desfeita pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Isso. Amor é esse que todos os nomes mencionados nessas casas umbandas, nesses terreiros, eu declaro agora pelo poder que é no nome de Jesus. Cada nome, cada família liberta em nome de Jesus. Eu declaro que eles venham te adorar. Eles procurem as suas casas para te adorar. Aleluia. Cristo, levante sua mão sobre o seu trabalho agora em nome de Jesus. Ungido de Deus, eu declaro, Deus, provisão sobre a vida de cada um. E ninguém pelo sangue de Jesus. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, um senso de fidelidade, o que o Senhor um senso de compromisso com o Senhor. Cristo, o mundo declara que o país está em crise, mas nós declaramos que nós estamos em Cristo. E que do Senhor que vem toda e qualquer provisão sobre a vida desses que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus. Com sua graça e perdão. Mais uma vez declare Cristo. Cristo. Abra os seus lábios e diga desejado em nome de Jesus. Isso. Eu toda a terra. Somente Ele é capaz de encher toda a terra. Com sua graça e perdão. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu poder. Nós queremos te glorificar porque o Senhor tem sido fiel conosco e eu tenho certeza que o Senhor tem sido fiel com a tua igreja. Eu te glorifico, Deus, pela vida de cada um que está aqui essa noite, pelos visitantes, pelos amigos, pelos que já são da igreja, Senhor. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, um final de semana de vitória abençoado, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode se sentar por um instante.